Vereador Dado. Bem melhor, vereador? Continue. Vereador Casota. Vereador Daniel Marques. Presente. Vereador Casota, presente. Vereador Daniel Marques. Douglas Gomes. Está lá presente. Douglas. Vereador Douglas Gomes. Continue. Emanuel Rocha, presente. Fabiano Gonçalves. Andrigo. Folha. Jonathan Anjos. Vereador Jonathan, presente. Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Doutor Nazar. Marcos Sabino. Seja bem-vindo. Milton Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Doutor Paulo Velasco. Renato Cariello. Renato. Continue. Professor Túlio. Verônica Lima. Senhor presidente, 10 vereadores responderam a chamada, senhor presidente. Havendo quórum regimental, com a proteção de Deus, estão abertos nossos trabalhos. Convidar o nobre vereador Paulo Velasco a fazer uma leitura de um trecho bíblico e convidar todos de pé, por gentileza. Leonardo Jordano, que está vaga aí, doutor Paulo Velasco. Boa tarde a todos e a todas. Salmo 119, elogia a lei de Deus. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus. Ó Senhor, feliz os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Registrar a presença do nobre vereador Leandro Portugal. Convidar o vereador Marcos Sabino, hoje aqui estreando em nossa casa. Sente aqui do meu lado esquerdo, por favor. Só um minutinho, presidente. Claro, Léo, você manda. Obrigado, presidente. Só queria aqui fazer um registro da chegada do vereador Marcos Sabino aqui e fazer uma saudação a ele aqui de público no plenário, porque é um personagem da história da cidade, né? E, ao mesmo tempo, uma pessoa com profunda vinculação, elo, importantes serviços prestados à cultura aqui de Niterói. O Marcos Sabino, além de ser um artista da nossa cidade, que abrilhanta o quadro, né, cultural de Niterói a partir de seu próprio talento individual e da sua trajetória profissional, né, e artística, ele também foi um gestor muito importante, um militante da cultura com muitas realizações aqui em Niterói. E eu tive a oportunidade de ser, junto com o Marcos Sabino, que agora é vereador aqui conosco, gestor cultural no último período. Eu fui secretário das Culturas, né, a convite do prefeito Axel Grael, e o Marcos Sabino foi o presidente da Fundação de Artes de Niterói. Então eu fico muito feliz, presidente Cal, porque a bancada da cultura aqui na Câmara, ela aumentou, ela ganhou reforço, né, e a chegada do Marcos Sabino vai trazer uma boa contribuição em todos os demais temas. Todos os vereadores falam de tudo, mas vai também fortalecer a luta da cultura aqui no nosso parlamento. Então, Marcos Sabino, muito bem-vindo. Nós estamos aqui muito felizes de receber tua contribuição, tua experiência, tua capacidade como homem público, e ao mesmo tempo também eu estou duplamente feliz porque a gente vai juntos aqui legislar, discutir, fortalecer o campo da cultura em Niterói. Então, muito bem-vindo, e tenho certeza que nós vamos fazer muitas legislações, muitas ações aqui em benefício da cultura da nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Léo. Pela ordem. É só para saudar a vinda desse grande Marcos Sabino do PDT. Tive o prazer de ter com ele lá no PDT. E a casa é do povo, mas a casa é do artista, e a cultura daqui a um tempo, Leonardo Jordano.
vai ter só artista nessa Câmara Municipal de Niterói. Parabéns, Marcos Sabino. Muito obrigado, Paulo. Bom, então eu vou ler a ata aqui. Quero agradecer as palavras de todos vocês. Muito obrigado, Léo, companheiro da cultura, Paulo Velasco, querido amigo. Bom, às 14h05 do dia 25 do mês de maio do ano de 2022, sob a presidência do vereador Milton Cal Lopes Cal, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. A primeira e segunda secretarias foram ocupadas, respectivamente, pelos senhores vereadores Emanuel Jorge Mendes da Rocha e Tânia Regina, vereadores Atratino Cortes Coutinho Neto, Carlos Eduardo Fortes Foli, Dado, Daniel Marques Frederico, Jonathan Anjos, Paulo Fernando Gonçalves Velasco, Renato Ferreira de Oliveira Carrielo e Verônica dos Santos Lima. Foram consignadas as presenças dos seguintes senhores vereadores: Beni Brioli, Carlos Otávio Dias Vaz Casota, Douglas de Souza Gomes, Fabiano Gonçalves, Jorge Andrigo de Carvalho, José Adriano Vale da Costa Folha, Leandro Portugal, Frazen de Lima, Leonardo Soares Jordano, Luiz Otávio Ferreira Nazar, Paulo Eduardo Gomes e Túlio Rabelo de Albuquerque Mota, professor Túlio. Fazendo em plenário a frequência de 21 senhores edis, havendo número legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião com a proteção de Deus. Estão abertos e serão encerrados os nossos trabalhos. O senhor vereador Renato Carrielo leu o trecho bíblico ao convite ao expediente Estou perdido aqui. O convite ao expediente legislativo. Lida encaminhando o projeto de emenda de lei orgânica número 001/22, de autoria do vereador professor Túlio e coautores Paulo Eduardo Gomes, Beni Brioli, Verônica Lima, Leonardo Jordano, Binho Guimarães, Daniel Marques. Lida encaminhando o projeto de decreto legislativo 070/22, de autoria do vereador Casota. Lidas encaminhadas as indicações de números 1899, 1900, 1952, 1958, 1963/22. Todas de autoria do vereador Paulo Velasco. 1901, 1902, 1903, 1979, 1908, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 e 1990/22. Todas de autoria do vereador Renato Carrielo. 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 13, 14, 915, 916, 917, 918, 1919, 20, 21, 1922, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 1991, 1992, 93, 94/22, todas de autoria do vereador Casota. 1926, 1953, 1954, 1955, 1960, 1962/22, todas de autoria do vereador Andrigo de Carvalho. 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946/22, todas de autoria do vereador Jonathan Anjos. 1947, 1948, 1949, 1950/22, todas de autoria do vereador Daniel Marques. 1951, 1995/22, ambas de autoria do vereador Emanuel Rocha. 1956/22, de autoria do vereador Dr. Nazar. 1957, 1961/22, ambas de autoria da vereadora Beni Brioli. 1959, 964, 965, 966/22, todas de autoria do vereador professor Túlio. 1967, 968, 969, 970, 971, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78/22, todas de autoria do vereador Douglas Gomes. Lidas e aprovadas as moções números 417/22, de autoria do vereador Andrigo de Carvalho, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 29, 35, 436,
437, 438, 439, 440, 441, 442/22, todas de autoria do vereador Jonathan Anjos. 430 e 431/22, ambas de autoria do vereador Emanuel Rocha. 432, 433, 434, 443/22, todas de autoria do vereador Casota. 444/22, de autoria do vereador Douglas Gomes. Lido e aprovado o requerimento número 071/22, de autoria da vereadora Tânia Rodrigues. Neste momento foi requerido e obtido 1 minuto de silêncio pelos falecimentos da professora Marlene Salgado, da jornalista Eusita Bittencourt do Vale, pelos falecidos do Covid e mortos na guerra da Ucrânia. Continuando, o senhor presidente passou de imediato à ordem do dia, projetos de decreto legislativo 033, 037, 039 e 040/22, todos de autoria do vereador Casota. Foram lidos pelo senhor presidente pareceres favoráveis da CCJ, todos aprovados em discussão única, Projeto de decreto legislativo 031, 054, 055, 056/22, todos de autoria do vereador Jonathan Anjos. Foram lidos pelo senhor presidente pareceres favoráveis à CCJ, todos aprovados em discussão única, votação da emenda 007, de autoria da Comissão Permanente de Orçamento do Projeto de Lei 029/22, oriundo da mensagem executiva número 004/22. Dando início à votação, o senhor presidente fez a leitura do parecer contrário à CCJ, a emenda discutida pelos vereadores Fabiano Gonçalves, Daniel Marques e Paulo Eduardo Gomes. A seguir, o senhor presidente convidou os vereadores Carlos Eduardo Dado e Andrigo de Carvalho para escrutinadores da votação neste momento. O vereador Andrigo de Carvalho, líder do governo, encaminhou pelo voto sim, rejeitando a emenda. O vereador Paulo Eduardo Gomes encaminhou pelo voto não. Aprovando a emenda, continuando, o senhor presidente esclareceu ao douto plenário que os que votassem sim, votariam contrário à emenda, e os que votassem não, votariam pela manutenção da emenda. A seguir, o senhor presidente convidou o senhor Emanuel Rocha, que procedeu à chamada nominal dos senhores vereadores. Fizeram uso do voto 16 senhores edis. Votaram sim, 10 senhores edis, a saber, Atratino Cortes, Carlos Eduardo, Casota, Emanuel Rocha, Jonathan Anjo, Andrigo de Carvalho, Leandro Portugal, Dr. Nazar, Paulo Velasco e Verônica Lima. Votaram não 6 senhores edis, a saber, Beni Brioli, Daniel Marques, Douglas Gomes, Fabiano Gonçalves, Paulo Eduardo Gomes e professor Túlio. Rejeitada a emenda, o projeto de lei número 09/22, oriundo da mensagem executiva 004/22. Dando início à votação, o senhor presidente fez a leitura dos pareceres favoráveis das comissões pertinentes da matéria e das emendas, discutidos pelos vereadores Daniel Marques, Leonardo Giordano, Paulo Eduardo Gomes, Binho Guimarães e professor Túlio. A seguir, o senhor presidente convidou os vereadores Leandro Portugal e Jonathan Anjos para escrutinadores da votação. Neste momento, o vereador Andrigo de Carvalho, líder do governo, encaminhou pelo voto sim aprovando a matéria. Continuando, o senhor presidente esclareceu ao douto plenário que os que votassem sim, votariam pela aprovação do projeto. Os que votassem não, votariam contra o projeto. A seguir, o senhor presidente convidou o vereador Emanuel Rocha, que procedeu à chamada nominal dos senhores vereadores. Fizeram uso dos votos 17 senhores edis. Votaram sim 17 senhores edis, a saber, Atratino Corte, Beni Brioli, Carlos Eduardo, Daniel Marques, Douglas Gomes, Emanuel Rocha, Fabiano Gonçalves, Jonathan Anjo, Adriano Folha, Andrigo de Carvalho, Leandro Portugal, Leonardo Giordano, Dr. Nazar, Paulo Eduardo Gomes, Paulo Velasco, Binho Guimarães, professor Túlio e Verônica Lima. Aprovado em segunda discussão a redação final com emendas. Prosseguindo, o senhor presidente deu por aberto o pequeno expediente. Os senhores vereadores que foi notabilizado por questões bem relevantes pelos edis Paulo Eduardo Gomes, Tânia Rodrigues, Verônica Lima, Atratino Cortes, professor Túlio, Douglas Gomes, Daniel Marques, Jonathan Anjos e Fabiano Gonçalves. Quanto a princípio, deram as boas-vindas à nobre vereadora Tânia Rodrigues e proferiram palavras de louvor a essa parlamentar e sua trajetória política, como também muito respeito a quem sempre lutou
ferrenhamente pelas causas do deficiente, respeitante aos seus direitos constitucionais. E desejaram ainda um profícuo trabalho à frente da Secretaria de Acessibilidade, onde, como secretária, representará muito bem este governo. Em seguida, a Verônica Tânia Rodrigues replicou aos seus eminentes colegas do Parlamento com palavras de agradecimento e de compromisso para estar à altura dessa secretaria, que lhe é muito cara e lhe se colocou à disposição de todos. O comunicado do mandato da Verônica Lima acerta da reunião da Comissão de Habitação, amanhã às 11 horas, na sala da presidência, nomeou os vereadores que estão presentes, exceto o vereador Tratino Cortes, que logo justificou sua ausência nesta leitura do ofício 53/22. Vinda do gabinete do prefeito Axel Gael, lido pelo presidente, o que levantou um grande debate no que concerne ao projeto de lei urbanístico, um substitutivo em que a solução da prefeitura não foi a do Ministério Público, ou seja, a devolução deste projeto, que pelo visto nada está em conformidade ao que se discutiu no Colégio de Líderes, e ainda teve o olhar a aquiescência da procuradora Renata Scarpa, e não estava de acordo com a posição da Câmara, por não o ter devolvido. Intervenções de concordâncias e discordâncias ao que esse substitutivo se propõe. Por esse projeto de lei precisa passar pelo Compur e Coman, e isso não se completou. Ser entendido também que é proibido construir em área de proteção ambiental, mas com esse novo substitutivo poderá-se-á fazer uma melhor ou corrigir para que não haja outro erro, e assim entender melhor as necessidades desta cidade. Mesmo se tornando esse caminho, que é razoável para o entendimento de todos, o que fez parabenizar o vereador Fabiano Gonçalves por essa solução do governo. O mandato do vereador Douglas Gomes protocolou um memorando 05522 com o escopo do que foi discutido no dia 17 de maio, no Colégio de Líderes, com referência ao projeto urbanístico, e esse assunto fez com que esse edil elaborasse algumas críticas ao ofício do prefeito. Afinal, esperava que esse projeto fosse devidamente devolvido, reenviado a esse poder, algo plausível para ser votado e aprovado. E, finalmente, as menções de redução de ônibus a esse poder, algo plausível para ser votado e aprovado. E, finalmente, as menções de redução da leitura de um informe explicativo da Secretaria de Mobilidade sobre a extinção da linha 62 a Caramujo-Charitas, e comentários das ineficiências e dos reveses disso, sobretudo alusões ao bilhete único, glosas relativas à reportagem do jornal A Tribuna através de um vídeo explicativo sobre o único, glosas relativas sobre a não chegada da Casa do Consumidor, e pedindo ao vereador Fabiano Gonçalves para pautar no dia de amanhã o projeto-lei 03722 de sua autoria, já que trata da temática de extrema importância as pontuações do vereador professor Túlio acerca da Escola Municipal Paulo Freire, que está passando por uma situação catastrófica e necessita de uma reforma urgente, mas também a solicitação deste edil ao secretário municipal de Educação por uma situação também apresentou críticas ao governo federal, e uma delas é o fato de que querem cobrar mensalidades nas universidades públicas, uma vez que isso mostra o total desconhecimento da realidade brasileira e a falta de consciência da classe, além da falta de investimento desse governo no ensino nas universidades. E isso deixou este edil devidamente indignado. Encerrando a leitura de um e-mail lido pelo edil Paulo Eduardo Gomes, que mostrava a falta de merenda, além de uma merenda de qualidade. Não é uma denúncia, porém um alerta. Por esse e outros motivos, a importância de chamar o secretário municipal de Educação a esta casa para juntos conversarem e encontrar a melhor solução para esse óbice. E o comunicado de uma reunião na próxima terça-feira, às 12 horas, na sala Carlos Magaldi, tema LDO, para resolver questões da rede municipal de ensino, as contribuições do APARTE, dos edis Douglas Gomes, Paulo Eduardo Gomes, Jonathan Anjos, Carlos Eduardo e professor Túlio.
Esta ata foi oficialmente lavrada nos anais desta Casa Legislativa. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente reunião às 17h25, marcando a próxima reunião para o dia 26 de maio do corrente, a hora regimental. De acordo com o que estabelece o regimento interno, foi lavrada essa ata por Maria Ivone, redatora-chefe do Serviço de Atas, a qual foi lida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Caramba. Tem que chupar uma balinha de gengibre. Registrar a presença do nobre vereador Andrigo de Carvalho, a vereadora Beni Brioli. Em votação, Leandro Portugal, de Vossa Excelência, e Jonathan dos Anjos. Já fez, respondeu. Em votação a ata. Vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vou pedir ao vereador Emanuel Rocha para fazer a leitura da pauta do dia de hoje. Boa tarde a todos. Câmara Municipal de Niterói, Secretaria, mesa diretora da Comissão Permanente. Pauta do dia 26 de maio de 2022, resultado sujeito ao encerramento da sessão. Projeto Lei 063/2022, institui a Política Municipal de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexuais, pessoas com identidade de gênero não binária, LGBT+, no município de Niterói. Autora, vereadora Beni Brioli. Projeto Legislativo 071, concede título do troféu Ismael Silva ao Grêmio Recreativo, Samba Mistura da Raça, autor, vereador Dado. Projeto Legislativo 072, 2022, concede medalha João Batista Pétson Mendes, ao escotista Mônica Corrêa, autor, vereador Jonathan Anjo. Projeto Legislativo 073, 2022, concede medalha João Batista Pétson, ao escotista Renata Silva Oliveira, autor, vereador Jonathan Anjo. Projeto Legislativo 074, concede medalha José Clemente Pereira, escotista Luiz Carlos, autor, vereador Jonathan Anjo. Indicação 996/2022, sugere ao Poder Executivo Municipal providencia a extensão da linha de ônibus 24, Autoviação Ingá, até o final da rua Henrique Lage e Prefeito Mandão Júnior, autor, vereador Emanuel Rocha. Indicação 997/2022, sugere ao Poder Executivo através do órgão competente providencia troca de lâmpada queimada em toda a rua Leonardo Vargas, Ilha da Conceição, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 2006/2022, sugere ao Poder Executivo através do órgão competente providencia serviço de troca de lâmpada queimada localizada na rua Álvares de Azevedo, autor, vereador Douglas Gomes. Dá a presença dele, presidente? Dá a presença dele. Registrar para o vereador Daniel Marques. Indicação 203/2000, sugere ao Poder Executivo que se providencie por meio de órgão competente serviço de limpeza e varreção toda a extensão da rua Uruguai, autor, vereador Folha. Indicação 2015/2021, sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie por meio de órgão competente serviço de retirada de árvore Travessa Virgínia, autor, vereador Folha. Indicação 218, sugere ao Poder Executivo junto à água de Niterói que seja realizada construção de uma rede de esgoto na rua Bonfim, autor, vereador Paulo Velasco. Indicação 2020/2021, sugere ao Poder Executivo Municipal que seja feita instalação poste de iluminação pública na Travessa Santana, comunidade do Palácio, autor, vereador Casota. Indicação 021/2021, sugere ao Poder Executivo providenciar reparo de tubulação de esgoto na rua Miguel de Leão, autor, vereador professor Túlio. Indicação 2022/2022, sugere ao Poder Executivo conserto de vazamento de água na rua Manuel Inácio, autor, bairro Santa Bárbara, autor, vereador Dado. Indicação 2028, sugere ao Poder Executivo poda de árvore na rua Noronha Torrezão, autor, Cubango, autor, vereador Dado. Indicação 2029, sugere ao Poder Executivo através do órgão competente de realização estudo terra cerca da sincronia e entre as sinalizações de semáforo na rua de Vicente, na Avenida Governador Roberto Silveira, abrangendo os bairros de Caraí e Santa Rosa, objetivando melhor ordenamento do trânsito, autor, vereador Daniel Marques. Indicação 2031, sugere ao Poder Executivo instalação de grade de proteção na arquibancada do Campo Lúcio, Nevada, autor, vereador Santa Barra, autor, Dado. Indicação 2032, sugere ao Poder Executivo providência junto à sequência da suspensão da árvore localizada na Avenida 7 de Setembro, autor, vereador Paulo Velasco. Indicação 2033, sugere ao Poder Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja realizada desobstrução das galerias fluviais, doutor Raul de Oliveira Rodrigues, autor, vereador Casota. Senhor presidente, expediente para votação. Pode ler?
Moção de repúdio número 445, envia a moção de repúdio ao pastor Felipe Valadão da Igreja Lagoinha de Niterói. Vem votar, a autora, a vereadora Beni Brioli. Vou ler tudo, presidente? Ou só Meus amigos, em votação? por favor, estamos fazendo a leitura. Por favor, atenção dos colegas. Moção de repúdio ao pastor Felipe Valadão da Igreja Lagoinha de Niterói. Requer moção na forma regimental, ouvido do outro plenário, que seja enviada a moção de repúdio ao pastor Felipe Valadão da Igreja Lagoinha, tendo em vista o total desrespeito às religiões de matriz africana em festa oficial da Prefeitura de Itaboraí. Vamos discutir? Presidente, só pela ordem. São 3 moções. Eu É a pediria primeira. que Vossa Excelência Presidente, lesse para as discutir. 3. Pediria a Vossa Excelência que fizesse o rito processual, que é de praxe destacada, leia as 3 e a gente vota. Porque se Isso ficar mesmo, vou ler destacada assim, presidente. essa, as outras parecem ser menos importantes. Não Então é. vamos lá. Tá Moção bom? 446-2022. Vamos votar em destacado, gente. Gustavo Vamos votar Brito. isolado. Mas ele lê as 3. Autor, Só um minutinho. Daniel Marques. Moção 447, moção da Praia Igor de Souza Lima. Casota, esse aqui também? Esse aqui também? Moção de... Tem a moção, essa não. Tem a moção do vereador Casota, do nobre vereador Daniel Marques e da vereadora Presidente. Beni Brioli. Vou signar minha presença, vereador Folha. Só um minutinho, vamos organizar aqui o sistema. Vereadora, quer discutir a matéria? Sim, presidente. Por favor, Vossa Excelência, tem a palavra. Darei a palavra aos vereadores, calma. Registrar o vereador Andrigo, do professor Túlio. Vereadora Beni. Presidente, só pela ordem. Presente. Vai ser votado em separado as moções? Vai ser as moções do vereador Casota e do vereador Daniel Marques. estão aprovadas. A da vereadora Estão Beni- aprovadas? Já foram para votação? Já... Por É isso isso que que eu eu pedi tô ao plenário. perguntando. Eu perguntei o seguinte: como a vereadora Beni me pediu para votar em separado essa moção. Então foi um pedido Então, desta eu tô- única moção. Exatamente. As outras foram As aprovadas? outras foram aprovadas. As outras foram aprovadas? Então, é isso que eu estou perguntando. Peraí, vou ler a vocês, espera aí, calma aí. Só um minutinho. Valeu, calma, gente. Vamos lá. Vereador Daniel Marques envia moção de congratulações ao senhor Gustavo Brito. E o vereador Casota envia de moção de aplauso ao senhor Igor de Souza Lima. Bota em votação. Essas estão aprovadas, como tinha colocado. Aprovadas. Tá, A vamos vereadora pediu... Vamos para a última, então. Exatamente. Então a vereadora Beni tem a palavra. Consignar minha presença aí, presidente. Consignar para o vereador Folha. Presidente, para discussão. Pois Presidente, não. primeiro de tudo, eu queria poder justificar, presidente, a minha moção. Não é uma moção que vai contra os fiéis, aqueles que acreditam em Deus, em Jesus, na Bíblia, aqueles que seguem, né, a igreja, a Lagoinha, outras igrejas que ministra a palavra de Deus pela família Valadão. Mas eu acho, presidente, que existe um elemento que é crucial, que me faz levantar nessa casa uma moção de repúdio ao pastor Felipe Valadão. Nós vivemos num país onde os marcos segregam a população negra e todas as origens, todos os oriundos e derivados que trazem o debate e a questão racial na sociedade brasileira. Nós temos dados alarmantes na sociedade brasileira de depredação e destruição de um patrimônio histórico que são as religiões de matriz africana. Aquele que se coloca como um agente da fé, aquele que se coloca para falar da Bíblia, do amor de Jesus Cristo, ele nunca poderia chegar, usar um palco, usar um palanque para dizer que vai destruir os terreiros, que vai acabar com os terreiros, que vai acabar com a fé, demonizando e marginalizando pais e mães de santo que historicamente constroem aqui no Brasil. Se a gente não sabe, inclusive, a Umbanda, ela foi fundada aqui em Niterói e São Gonçalo,
quando o pastor Valadão, ele ataca as religiões de matriz africana, para quem também não sabe, a Umbanda, ela é um patrimônio, né, histórico no município de Niterói. Vereador Leonardo Giordano, aqui nessa casa, que já aprovou diversas leis para o povo de religião de matriz africana. É inadmissível que um agente da fé use de racismo religioso e intolerância religiosa para atacar aqueles que historicamente também usam da sua fé. A minha moção, ela é uma moção de repúdio ao pastor Valadão contra a intolerância religiosa cometida por ele. Hoje nós vivemos num país dos mercadores da fé, onde a indústria mercadológica religiosa se apropria do amor, se apropria da vulnerabilidade social e econômica de muitas pessoas, vendendo o ódio e a destruição. Mas eu espero que com essa moção de repúdio sendo aprovada, com os atos realizados em diversos lugares do estado do Rio de Janeiro, repudiando a ação do pastor Valadão, que o pastor possa ter uma consciência, e uma consciência extremamente fundamental e importante, que não dá mais para conviver com a intolerância, não dá mais para conviver com a intolerância e o racismo religioso. O Brasil aponta aí dados alarmantes de genocídio da população preta, o Brasil aponta dados alarmantes de uma série de questões que envolve a nossa população, que permeia e vai transversalizar o debate racial. E concluindo, presidente, não se trata de agredir a fé, pelo contrário, eu sou uma mulher, como costumo dizer, eu sou macumbeira, eu sou feiticeira, eu arrumo, eu sou oriunda de um processo ancestral das minhas matriarcas, mas eu respeito a fé, eu respeito o Estado laico. Eu tenho um pai que é pastor evangélico, que tem igrejas, inclusive aqui em Niterói. O Estado laico deve ser respeitado. Eu nunca vou pegar esse microfone ou em qualquer outro lugar, nós, figuras públicas, para agredir a fé, para agredir o direito e liberdade de crença religiosa daqueles e daquelas que na nossa sociedade lutam pelos seus direitos. Então repudio o pastor Valadão, e esse repúdio é para que minimamente ele possa refletir sobre o seu ato criminoso. Para discutir, presidente. Perfeitamente, vereador Fabiano. Presidente, volto a este plenário, primeiramente, para dizer à vereadora Bene que eu respeito muito o mandato da vereadora, a forma como ela se coloca. Ela faz uma defesa clara, enfática, do que ela acredita. Isso é democrático, isso faz parte de um país democrático. Agora, também não, bem disse também a vereadora sobre o respeito às outras religiões. Eu queria fazer uma análise prévia, porque a lei da física, não está aqui o nosso vereador Paulo Eduardo Gomes, que é um tal qual o professor Túlio é engenheiro, existe ação que pressupõe uma reação. Se nós voltarmos os fatos, o que levou o distinto chefe de família, uma pessoa que eu conheço desde nascimento, a fazer uso do microfone e proferir uma frase que talvez naquele momento causou esse problema todo, mas eu tenho certeza, pela pessoa que o é, que jamais ele intentaria contra a vida de ninguém. No lugar onde ia ser realizado aquela cerimônia religiosa, evangélica, antes de iniciar, haviam 6 despachos feitos no local. É livre. Nós vivemos num país livre. A vereadora Bene não falou disso. Eu só estou fazendo menção a um fato. E isso não pode ser contestado. Quando os cristãos, a população de Itaboraí, que profere a fé cristã, chegou lá, se deparou com aquela situação. E aí, como reação ao que também foi um desrespeito pela nossa percepção, vereador Andrigo, no ápice daquele momento, o pastor Felipe Valadão proferiu aquela frase. Eu só quero contextualizar a frase. Em nenhum momento o homem Felipe Valadão
disse que ele iria agredir nenhuma pessoa de religião de matriz africana. Ele disse, tão somente, dentro de um contexto, é que ele iria pregar o evangelho e as pessoas se converteriam ao evangelho, consequentemente os terreiros iam ser fechados. Esse é o contexto, vereadora Beni. Sim, pode a senhora gostar ou não, a fala dele, para quem interpreta um texto, porque texto sem contexto é pretexto. Então, fazendo uma exegese da frase dentro de um contexto que foi colocado, é nesses termos que foi dito a frase de acabar com os terreiros. Eu não quero me ater a esse ponto, porque eu acho que quem tem que se justificar com a justiça é ele, é o prefeito de Itaboraí. Está aí o inquérito, eles vão responder civil e criminalmente. Acredito que não vai ter nenhum tipo de agravo maior, porque não teve nenhuma pessoalidade de agredir alguém. As falas, sim, acredito, vereadora Beni, que seria coerente da parte dele uma retratação pública. Eu faria isso, mas eu não posso responder pelos outros. Mas quero dizer que eu não posso votar, por mais que eu respeite a Vossa Excelência, eu não posso votar contra uma pessoa que eu conheço a história, que se dedica a tirar pessoas de vícios, que se dedica a abrigar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que entra por dentro de comunidades levando a palavra de Deus para resgatar viciados do tráfico de drogas. Essa pessoa não pode ser repudiada, pelo contrário, são desse tipo de pessoas, eu não quero dizer só do Felipe, as igrejas católicas, as próprias religiões, que a vereadora Beni colocou aqui, fazem trabalho em comunidade, porque o Estado constituído não consegue entrar, já visto o que aconteceu na Vila Cruzeiro. Então, presidente, eu quero dizer que neste caso, vereadora Beni, me perdoe, respeito-a, mas eu votarei contrário. Obrigado, presidente. Professor Túlio, com a palavra. Para discutir a matéria, primeiramente, vereador Fabiano, eu gostaria de dizer, com todo o carinho e respeito que eu tenho por Vossa Excelência, eu gostaria de dizer que o que Vossa Excelência chama de problema, eu chamo de outra coisa, eu chamo de crime. Eu chamo de crime. Porque, vereador Fabiano, o que eu vou ler aqui para Vossa Excelência, eu não chamo isso aqui de problema. Eu chamo isso aqui de um crime grave de racismo religioso. Por favor, todos desse plenário prestem bem atenção. É isso aqui que está sendo dito pelo pastor Felipe Valadão. Inclusive, o pastor vai assistir esse vídeo. Presta bem atenção, pastor. O que você falou? De ontem para hoje, tinha 4 despachos aqui na frente do palco. Avisa aí para esses endemoniados de Itaboraí. Endemoniados de Itaboraí? É assim que você se refere? É isso? Aí eu pergunto aos vereadores que aqui estão. Isso aqui, vereador Fabiano, estou falando com Vossa Excelência. Eu quero saber se Vossa Excelência acha que essa maneira de falar aqui foi tirada de contexto. Qual é o contexto em que é aceitável se referir ao povo religioso de matriz africana dessa forma? O tempo da bagunça espiritual acabou, meu filho. Tempo da bagunça espiritual. Qual é o contexto? Qual o contexto que isso é aceitável? A igreja está na rua, a igreja está de pé e ainda digo mais, prepara para ver muito centro de Umbanda sendo fechado na cidade. Repetindo, para aqueles que não entenderam, prepara para ver muito centro de Umbanda sendo fechado na cidade. Meus amigos, a partir de declarações como essa, é que os terreiros são invadidos, são quebrados, são violentados. É isso, o nome disso, presidente, é intolerância religiosa. Pastor Felipe Valadão, você é um mercador da fé. Mercador da fé. É isso que você é. E a partir disso, presidente Cal,
eu gostaria de dizer o seguinte: nós precisamos brigar para que as pessoas tenham a liberdade, porque muitos gostam de pegar o microfone para falar em liberdade, mas falam em liberdade olhando para o próprio umbigo. A liberdade de praticar qualquer religião. Jesus foi torturado. Não dá para fazer discurso falando, enaltecendo Jesus e ao mesmo tempo votar em quem defende a tortura. Não dá para fazer discurso falando de Jesus e ao mesmo tempo falar isso aqui. Estas frases não são compatíveis com Jesus Cristo. Não são compatíveis com Jesus Cristo. Então nós, do PSOL, estaremos sempre em defesa de todas as religiões, inclusive as religiões que são oprimidas, que são humilhadas. Nós estaremos em defesa da liberdade religiosa. E pastor, presta bem atenção, fica atento no que você fala, porque você está sendo investigado pelo Ministério Público. Nós estamos atentos em defesa da liberdade religiosa e nós vamos aprovar uma moção de repúdio, porque isso aqui é muito grave. Isso não é um problema, isso não é um discurso mal encaixado, isto é um crime de racismo religioso. Presidente, para discutir. Pois não, vereador Leandro Portugal. Presidente, recentemente eu tive a oportunidade aqui em plenário de dizer que eu procuro ao máximo ser uma pessoa pacificadora, de diálogo, uma pessoa equilibrada. Eu lido sem problemas, com equilíbrio, com todo tipo de gente, independente de cor, credo e principalmente na religião. Expus aqui também a minha crença, eu sou cristão e acredito em Jesus Cristo como meu único e verdadeiro Salvador. Agora, tenho que respeitar o posicionamento da vereadora Bene, que com orgulho disse que é macumbeira, feiticeira. Nós temos que respeitar e não tem problema nenhum de convivência, temos que respeitar as crenças de pessoas que pensam diferente. O vereador Fabiano colocou muito bem o que ocorreu lá em Itaboraí, numa festa de comemoração da cidade. O pastor Felipe Valadão, isso a mídia não mostra, foi surpreendido com pessoas que acreditam nas religiões de matrizes africanas, com muitos despachos, né, Fabiano, perto do palco, onde seria celebrado um culto com diversos pastores. E isso sim é intolerância religiosa. Pode ter sido sim, que em certa medida o pastor Felipe Valadão tenha se excedido, mas ele tão somente reagiu àquela ofensa defendendo o povo evangélico. Quem praticou intolerância religiosa foram essas pessoas que colocaram esse despacho em frente ao palco, ferindo uma garantia constitucional, porque também há que se preservar ali a questão do culto religioso. E acho que a vereadora Bene, o vereador Túlio e todos os vereadores deviam conhecer melhor o brilhante trabalho feito pela Lagoinha e pelo pastor Felipe Valadão, que é uma pessoa que é usada por Deus, como bem também colocou aqui o vereador Fabiano. A igreja que faz um trabalho muito bonito, não só na cidade de Niterói, em todo o estado, como todo o Brasil, resgatando pessoas, resgatando famílias, resgatando casais, relacionamentos, resgatando valores e princípios que hoje, infelizmente, estão mais distantes da sociedade, que as pessoas estão cada vez mais afastadas de Deus. Então eu venho aqui de peito aberto, com muito orgulho, porque também o conheço e conheço a família toda do pastor Felipe Valadão, defender o seu legado, a sua honra como homem de Deus. E eu tenho certeza que essa moção de repúdio não passará. Presidente. Vereadora Verônica Lima. Pela ordem. Presidente, queria começar dizendo, em primeiro lugar, da minha extrema consideração ao meu colega vereador Fabiano Gonçalves, que além de ser um bom colega, é um homem extremamente elegante, pessoal
e politicamente falando. Eu tenho certeza que se fosse Vossa Excelência, que também é um homem de fé, que tivesse fazendo aquela pregação, que certamente as palavras ofensivas, desrespeitosas e criminosas não teriam acontecido, porque eu conheço Vossa Excelência há muito tempo e tenho certeza que Vossa Excelência não teria esse tipo de conduta. Essa é a primeira questão. A segunda é que quando a gente está falando do evento onde ocorreu essa prática criminosa, a gente não está falando de uma pregação sendo feita dentro de um templo religioso. A gente está falando de uma pregação que estava sendo feita numa praça pública, no aniversário de uma cidade. Para início de conversa, se era um evento de aniversário da cidade, e eu digo isso porque eu sou contra essa história de misturar Estado com religião. Religião é uma coisa, Estado é outra. O Estado brasileiro, algumas pessoas gostando ou não, é laico, ou deveria ser laico. E nesse caso, deveria ter sido estabelecido no mínimo uma paridade. Porque, independente da correlação de forças que exista na sociedade, temos evangélicos, temos católicos, temos umbandistas, temos candomblecistas, temos budistas. Então, se você está fazendo um evento para aniversário da cidade, promovido e patrocinado com dinheiro público, o mínimo que você deveria fazer era colocar uma representação de cada denominação religiosa para que o conjunto da cidade pudesse se sentir representado. Esse é um primeiro elemento. Segundo elemento, não menos importante, é que tem que ficar claro, a moção de repúdio não é contra os fiéis da igreja, não é contra a igreja. Eu estou entre as pessoas que acreditam que Deus é amor. Deus não é você apontar o dedo para o outro, não é você perseguir o outro, não é você dizer que você quer que a fé do outro acabe. Não é possível que as pessoas achem verdadeiramente que seja uma coisa razoável que você defenda, não é? Que a religião do outro acabe. Olha, a gente vai acabar com essa religião aqui, isso aqui não vai permanecer. Não, eu acho que o justo e o correto é você pregar a sua fé, praticar a sua fé, fazer a caridade. E quero dizer mais, porque o vereador Fabiano colocou ali, todas as religiões praticam a caridade. Os espiritualistas também praticam a caridade. E acho, porque eu fui criada por uma avó extremamente católica, e já falei isso aqui, não gosto de ficar repetindo, mas eu durante a adolescência fui noviça, eu era da igreja católica, acreditava que eu tinha vocação, hoje eu poderia até ser uma madre superior, ao invés de ser uma vereadora, né? Mas depois eu migrei para as religiões de matriz africana, mas eu acho que, de verdade, no mínimo quando o Estado patrocina um evento que é público, que é para todos, que é de uma cidade, todos deveriam ir e ter a oportunidade de se manifestar. Isso é ecumênico, isso é respeito. Você não precisa gostar e você não precisa concordar, mas você é obrigado pela legislação a respeitar. O que aconteceu foi crime, foi desrespeito às religiões de matrizes africanas, sim. E disso a gente não tem a menor dúvida. Por último, não menos importante, sabe que eu sou da banda do respeito. Nunca fui de editar vídeo de ninguém, cortar, editar e ficar fazendo sem vergonhice política. Então, eu não fiz, não faço e nunca farei, mas meu mandato tem advogado. Se eu achar que está utilizando a minha imagem de maneira indevida, e Vossa Excelência tem feito isso na sua rede social, que na verdade, é porque Vossa Excelência se envergonha.
Vossa Excelência não tem vergonha na cara. Vossa Excelência é mau caráter, politicamente. Vossa Excelência tem que tomar vergonha na cara e parar de ficar editando vídeo meu. Vossa Excelência só fica me dando ibope. É péssimo para Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é horroroso, eu sou bonita e talentosa. Nem quando Vossa Excelência edita meu vídeo, consegue fazer nada de bom, porque Vossa Excelência é um imprestável político, filhote de ditadura, sem vergonha, bolsonarista, que não serve para nada. Vereador... Edita e bota lá. Vereador Leonardo Jordano para discutir a moção. Presidente, queria em primeiro lugar aqui cumprimentar. Acho inclusive muito interessante esse debate que está acontecendo no plenário hoje, no dia em que está assumindo como vereador o Marcos Sabino, que é uma pessoa que tem uma trajetória vinculada à cultura, e com o parlamento tendo a visita do secretário municipal das culturas, o Alexandre Santini. Porque essa discussão da liberdade religiosa, ela tem tudo a ver com a identidade do nosso povo, com respeito às manifestações culturais e às tradições do nosso povo. É um debate de cultura, presidente. Isso que aconteceu em Itaboraí merece o nosso repúdio, sim. Porque foi utilizado a máquina pública, os instrumentos públicos, para se perseguir objetivamente uma religião, para fazer com que a gente tivesse um espaço público sendo utilizado para que a intolerância religiosa, o fundamentalismo religioso, desse voz ao povo evangélico. Isso é errado com o povo evangélico, porque a maior parte do povo evangélico é pacífico, deseja a unidade do nosso país, não deseja que haja guerra religiosa entre o nosso povo, não deseja que haja violência contra nenhuma religião especificamente. O povo evangélico é assim. Quem não é assim são lideranças religiosas fundamentalistas que desonram a tradição cristã, que desonram a tradição do evangelho e que desonram a tradição protestante no Brasil para emular ódio, para emular violência. Quando o palco público, pago com dinheiro público, inclusive com dinheiro dos umbandistas, candomblecistas, inclusive com o dinheiro dos impostos dessas pessoas que trabalham, que são parte da sociedade. Esse palco público, pago com dinheiro público, é utilizado para dizer que a bagunça espiritual acabou, qualificando como bagunça aquilo que são religiões de matrizes africanas, mas religiões brasileiras. A Umbanda, que eu faço questão de comemorar aqui todos os anos o aniversário da Centenária Umbanda, que foi fundada em Niterói, mesmo eu não sendo uma pessoa da religião, a gente utilizar o espaço público para poder fazer aqui com que haja a ideia da liberdade religiosa defendida, a gente, ao fazer isso, presidente, está defendendo, na verdade, que a gente tenha paz entre as religiões. Ninguém usa esse espaço para pregar a destruição do outro. Quando o pastor sobe e utiliza o espaço público, pago com o dinheiro da prefeitura de Itaboraí, para dizer que a bagunça espiritual tem que acabar e que os terreiros têm que fechar, ele diz aqui, ó, ainda digo mais, prepara para ver muito centro de Umbanda sendo fechado na cidade. É a frase. E é esta frase que se repudia. Os vereadores que são cristãos podem ter certeza que não se repudia aqui a manifestação de fé cristã. Não se repudia aqui a população evangélica. O que se repudia aqui é o ódio que está nessa frase. Porque ninguém tem direito de pregar que a religião do outro seja destruída. Ninguém tem direito de usar o dinheiro público para poder fazer pregação de que as pessoas sejam perseguidas. É contra isso que a gente tem que se insurgir. É contra isso que a gente tem que falar. Eu tenho muito orgulho, presidente, porque o meu partido no Brasil, na Constituição de 1946, e eu sou muito orgulhoso das companhias que tenho. O deputado do meu partido que colocou na Constituição do Brasil a liberdade de culto é o Jorge Amado. Não é o Lobão, não. As minhas amizades não são o Lobão,
o Olavo de Carvalho, né? Essa gente que, vamos combinar, não tem a altura do Jorge Amado, né? O deputado que colocou na Constituição Brasileira de 1946 a liberdade religiosa, para quem quiser fazer pesquisa e aprender um pouco de história, foi um deputado do PCdoB, é o Jorge Amado. E ele não defendeu lá que tem que proteger essa religião em face da outra. E eu estou aqui honrando o legado do Jorge Amado, porque o que eu estou fazendo aqui é repudiar uma fala de intolerância religiosa, dirigida contra as religiões de matrizes africanas. E estou defendendo a cultura brasileira, porque inclusive a Umbanda, que foi fundada em Niterói, vale essa aula de história também, é uma religião de matrizes africanas, mas uma religião feita, fundada com a cara e com a coragem do Brasil. Então, presidente, o que eu penso que a gente tem que fazer aqui é o repúdio firme contra qualquer forma de violência. E a violência, muitas vezes, se manifesta em discurso de ódio. Depois, as pessoas são violentadas fisicamente, os terreiros são quebrados, as pessoas são agredidas, vidas são ceifadas. E eu tenho certeza que se Jesus aqui estivesse, estaria ao lado da vida e não ao lado da perseguição e da morte. Por isso, viva a liberdade de culto no Brasil, viva o Estado laico, viva a garantia consagrada desde 1946 por Jorge Amado na Constituição brasileira. Viva a ideia de que a gente tem um país onde haja paz e onde as pessoas não fiquem atacando a religião das outras. Esse discurso aqui tem que ser repudiado sim, presidente, porque ele é altamente infeliz. Não fazer isso significa autorizar, significa dizer que está tudo bem, dizer que o terreiro tem que fechar, que está tudo bem dizer que a bagunça espiritual tem que acabar, como se a bagunça acontecesse naquilo que é a religião diversa do seu próprio credo. Não tem bagunça nenhuma em praticar caridade, em defender o amor. Não tem bagunça nenhuma em a gente elevar a voz para poder defender que o nosso país tenha liberdade para todo mundo ser feliz, praticar sua religião em um Estado garantidor de direitos, laico, que possa defender que a gente viva feliz em uma sociedade harmônica. Muito obrigado, presidente. Registrar, presidente, o vereador Paulo Eduardo Gomes. Continue a discussão. Vossa Excelência já falou. Continue a discussão. Mais algum vereador deseja usar a palavra? Quando Vossa Excelência for falar, fala na minha cara, não foge não. Não foge não. Não foge não. Por favor. Fala na minha cara, tá? Não fala por trás não, que é feio. É coisa de moleque. Para tá? discutir a matéria, por favor. Fala na minha cara. A senhora sabe o que ele falou de mim? Me chamou de merda com um companheiro do lado. Foi a palavra que ele usou. Fala na minha cara, pô. Fala olhando pra mim. Fala olhando pra mim. Gente, olha só. Presidente, peço desculpas, mas eu fui chamado de merda pelo vereador, direcionando o outro. Fala comigo, olha no meu olho e me chama, se tem coragem. Agora por trás não interessa se Vossa Excelência tem nível superior. Isso aqui não está sendo discutido. Qualquer coisa, olha no meu olho e fala comigo. Olha no meu olho e fala comigo. Vereador, fala por trás não. Vossa Excelência vai discutir a moção? Presidente, para discutir a moção. Perfeitamente. Temos duas situações para discutir referente a isso. Primeiro, o posicionamento do pastor Felipe Valadão no dia do fato ocorrido. Esqueceram de falar que foi uma festividade, se não me engano, teve de 2 a 3 dias, onde no primeiro dia nós tivemos a presença do pastor, cantores evangélicos. No segundo dia teve funk, teve samba, teve representantes de outras religiões. Isso foi um fato. Sendo que, no início, como foi falado com os demais vereadores, pelos demais vereadores, estava agendado, estava marcado a presença de um pastor ali. E fizeram despachos na frente do altar, na frente do palco. Aí, você vê alguns vereadores falar: ah, mas eu não gosto de misturar religião com o Estado. Vamos lá, vamos ver se é fake news. A Prefeitura de Niterói gastou R$ 13.800 para lavar a União
espiritualista de Ubanda Afro do Estado do Rio de Janeiro. Lavagem da Avenida do Carnaval. Isso aqui... E daí? Mas não tem que ter separação, vereador Tratino? R$13.800 para lavagem da pista do Carnaval por uma sociedade espírita. Calma aí. Tem que ter separação. Mas aí, separação para os outros. Para mim não. Para mim tem que estar bem alinhado. Temos aqui também R$50 mil. Patrocínio para o primeiro festival Presentes de Iemanjá. E aí? Mas é dinheiro público. Não tem que haver separação de poderes, vereadores? Estou mostrando que existe... Por favor, vereador Douglas, está com a palavra. Direto, a vereadora eu acho que quer chegar mais próximo, não entendi muito bem. Por favor, vereador, quer falar continue. alguma coisa, vereadora? Vossa Excelência tem a palavra, por favor. Presidente, dinheiro para instituições espíritas. Niterói gastando. Mas aí os espíritas não falam nada. Aí a gente pega o plano de cultura, a gente encontra diversas metas para a comunidade LGBT, para a comunidade afro, para a comunidade espírita, para ogãs, pais de santo. Isso aqui é o que está no plano. Se a gente quer discutir, se nós queremos discutir o Estado laico, primeiro você tem que defender o correto. Não tem que haver dinheiro público nem para cristão, nem para ubandista. Em Niterói isso não acontece. Em Niterói existe um patrocínio da religião espírita. No município de Niterói. E, presidente, sobre a fala do pastor Felipe, eu primeiro gostaria de parabenizar o trabalho que o pastor Felipe tem feito. Parabenizar por todo o seu posicionamento. Felizmente tem gente que vem aqui falar, mas eu sou feiticeiro. O que é feitiço? Quando Vossa Excelência ouve a palavra feiticeira, o que Vossa Excelência lembra? Algo positivo? Não sei, aí é com cada um. Por favor, o vereador está com a palavra e ele respeitou a todos terem usado. Por favor, vereador. Presidente, então, meu posicionamento é que não houve falta de respeito, não houve nenhum crime contra a religião A, B ou C. Engraçado que a figura de Jesus você pode pegar e colocar na escola de samba, humilhar, rechaçar, é arte, é samba. É samba, é arte. Tivemos ali a figura de Satanás, uma figura representando Satanás na escola de samba. Tinha uma escola que colocou a imagem de Satanás, colocou a imagem. E na mesma escola, presidente, eu não citei ninguém, a escola colocou... Gente, por favor, aí, o vereador tem o direito de usar a palavra. Presidente, a gente vai chegar nesse ponto. É um merda. Olha a palavra, por favor. Olha a palavra que está... Vamos manter o respeito no plenário. Quero pedir a Vossa Excelência... Eu vou votar. Não. Nada disso. Olha só, nada disso. Se não houver respeito, nada disso. Eu vou suspender a sessão. Presidente, eu quero uma postura de Vossa Excelência referente à fala. É assim que os vereadores vão se tratar? É assim, Andrigo? Eu já te chamei de merda, vereador Andrigo? Já ofendi Vossa Excelência, vereador Andrigo? Já ofendi Vossa Excelência, ô vereador Leandro Portugal? Já ofendi algum vereador aqui? Já ofendi Vossa Excelência, Dado? Já chamei Vossa Excelência de merda? Que papelão! Que baixeza! Presidente, para continuar meu raciocínio, intolerância só vale quando é para um lado. Esquecem de falar que hoje, quem está sendo morto nesse exato momento são os cristãos, por estarem pregando o cristianismo. Cristãos estão sendo degolados porque tem a Bíblia. Isso para mim é perseguição. A fala do pastor Felipe, ele desejou bem. Eu desejo que aquilo que está na Bíblia se cumpra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu desejo que você sirva o mesmo Senhor que eu.
Aonde está o ódio nisso? Aonde está a raiva nisso? Onde está a intolerância nisso? Se eu estou desejando para Vossa Excelência, vereador Daniel, o mesmo que eu desejo para minha família, quer que adorem o mesmo Deus, que adorem o mesmo Senhor. Não quer adorar? Continue. Não tem problema algum. Mas é o meu desejo que todos aqui sirvam ao mesmo Deus que o meu. Ok. Eu não estou desejando, não estou incitando é a palavra correta, não é excitando, né? Às vezes existe um erro, é incitar, né? Que a mesma pessoa siga aquilo que eu acredito. Então, presidente, mais uma vez, lembrando, quando é contra Jesus Cristo, pode. É arte, é cultura, é bacana, é legal. Agora, quando vai falar sobre Umbanda, Candomblé, aí é intolerância, aí o mundo acaba, aí não tem conversa. Então, presidente, o resultado vai ser claro. O resultado dessa votação vai dar o norte para essa discussão. Vai dizer que essa casa ela é coerente. Essa casa não vai agradar, não vai afagar a gritos de uma minoria barulhenta, histérica e seletiva. Então, presidente, coloque em pauta. E eu gostaria, presidente, que colocasse em ata as palavras ditas pela vereadora. Porque, olha só, presidente, se a gente chegar nesse patamar, eu vou começar a chamar a vereadora de nome de batismo. É correto? Vereador, para concluir, é correto? por favor. Não, presidente, a gente tem que ter um limite de respeito. Presidente, temos que ter um limite, presidente. Temos que ter um limite. Presidente, não citei. Olha não só. Citei. Presidente, eu quero concluir. Eu vou registrar. Posso concluir? Pode, claro. Presidente, é um alerta essa casa. Respeito, vereador Fabiano, respeito é mútuo. Eu fui chamado de merda pela vereadora. Olha o sacrifício que eu estou fazendo. Vereadora, para concluir, por favor. eu estou respeitando. Olha o limite. Aí se isso continua, presidente, se não presidente, vereador, para concluir, por favor, presidente, se não existe, vereador, eu peço a Vossa Excelência que conclua. Não é que é respeito agora? Tá pedindo respeito? Tá pedindo respeito? Não entendi. Tá pedindo respeito? Vereador Douglas, por favor. Eu quero concluir. Peço a Vossa Excelência, por favor. Eu quero que 30 segundos. Não, presidente, eu quero um posicionamento da presidência. Está registrado. Se não tiver respeito nessa casa, eu vou chamar de nome de batismo. Vereador, está registrado na Tem que ter respeito nessa casa. Vou colocar em votação. Tem que ter respeito. Coloque em votação e vamos para a derrota desse projeto absurdo. Vereadores que aprovam, levante a mão. Não é melhor ser nominal? Vereadores que aprovam a moção. Vereadores que aprovam, levante as mãos. A moção. Vereadores que aprovam, levante a mão. Rejeitado a moção. Presidente, justificativa do voto. Para justificar o voto e prometo ser bem breve, presidente. Justificativa do voto. Parabéns aos vereadores por optarem pela coerência. E eu espero que, a partir de agora, a gente consiga, de fato, corresponder a essa população que está aqui na casa. Não é para debater sobre projetos que não agregam em nada. Principalmente, a gente tinha que falar hoje sobre a matéria vereador. Que passou ontem, importante, sobre 71 milhões referente à EMUSA, presidente. Então, que a gente possa discutir projetos benéficos para a população e não projeto que agrada a minoria A, B ou C. Obrigado. Matéria sobre a mesa. Presidente, justificativa de voto. Eu também quero justificar o meu voto. Eu também, presidente. Queria justificar o voto. Pois não, vereador. Rapidamente, vereadora, você me permite rapidamente? Não permito não. Então vai. Presidente, pedir à frente. Vai lá. Presidente, calma, gente. Primeiro de tudo é lastimável que eu esteja dentro desse plenário sendo desrespeitada pelas pessoas que aqui estão e nada acontecer nessa casa. Eu queria registrar, eu já comuniquei e eu exijo que as pessoas que estão me desrespeitando, cometendo crime de transfobia comigo, que elas sejam retiradas de dentro desse plenário, porque é crime. Plenário não é um lugar para atos criminosos. E outra coisa que eu queria justificar, presidente,
com a justificativa do meu voto é dizer: o mesmo vereador que pega o microfone e começa no microfone do plenário xingando com Vou suspender a sessão. Presidente. Vou suspender a sessão. Presidente. Está suspenda a sessão por 10 minutos. Tem que tirar ele daqui. Ele tem que sair daqui. Está encerrada a sessão.